Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota e hoje nós vamos falar sobre o segundo assunto do nosso módulo 1. Já vimos nutrição e digestão. O segundo assunto do nosso módulo 1 é a excreção, a fisiologia comparada da excreção. Pois bem, gente, a excreção, o que é definido por excreção? Então, é um conjunto de mecanismos que são fisiológicos e que vão ser utilizados para remoção, ou seja, para remover, eliminar substâncias que não são utilizadas pelo organismo, que a gente vai ver, como principalmente os excretas nitrogenados, que são a amônia, a ureia e o ácido úrico. Ou então, além dessas substâncias que o organismo não utiliza, a excreção também elimina substâncias que são ou podem ser prejudiciais ao organismo, como por exemplo toxinas. Além disso, a excreção também promove a eliminação de resíduos que resultam do metabolismo celular. A excreção ela tem outra importante função também, que é a regulação da concentração de íons e o controle do volume de água do organismo. Então, a eliminação de substâncias, sobretudo, como a gente falou, os excretas nitrogenados, ou seja, substâncias que contêm nitrogênio e que são provenientes da decomposição da proteína, então é necessário um tratamento do sistema excretor para a eliminação dessas substâncias. Esse sistema geralmente é um sistema especializado, mas que vai variar de organismo para organismo. Na maioria dos casos, a eliminação dos excretas nitrogenados segue duas vias de eliminação, ou o sistema urinário ou a pele. Bem, pessoal, então existem diversos órgãos excretores, mas os princípios básicos para a excreção são dois, que são a ultrafiltração e o transporte ativo. Na ultrafiltração, o que acontece? A pressão força o fluido através de uma membrana semipermeável. Essa membrana, o que ela faz? Ela retém proteínas e retém também grandes moléculas, moléculas similares. Mas essa membrana ela permite a passagem da água e de pequenos solutos moleculares. Quais são eles? Principalmente sais, açúcares e aminoácidos. Então, na ultrafiltração existe uma membrana semipermeável que retém proteínas e grandes moléculas, mas permite a passagem de água e de solutos, como sais, açúcares e aminoácidos. Já no transporte ativo, o movimento do soluto é contra um gradiente eletroquímico, por processos que vão requerer um dispêndio de energia. Por quê? Porque todo transporte, todo movimento que é contra um gradiente eletroquímico, um gradiente de concentração, exige gasto de energia. Então, se o transporte ativo ele for direcionado do animal para a luz do órgão ou de organelas excretores, esse transporte é denominado secreção ativa, ou seja, quando é direcionado do animal para a luz do órgão excretor. Então, dá-se o nome de secreção ativa. Porém, se o transporte ativo for em sentido oposto, ou seja, da luz do órgão excretor para o animal, então a esse processo dá-se o nome de reabsorção ativa. Então, vejam só, nos órgãos excretores, nos quais o fluido inicial é formado através de uma ultrafiltração, então esse ultrafiltrado ele pode ser modificado à medida que passa através dos órgãos, ou das estruturas excretoras. Determinadas substâncias elas são removidas desse ultrafiltrado por meio da reabsorção ativa e outras podem ser adicionadas ao ultrafiltrado por secreção ativa. Então, nesse ultrafiltrado podem ser retiradas substâncias, como podem ser adicionadas substâncias através da reabsorção ou através da secreção. Então, dessa maneira,
o transporte ativo, com frequência, ele se sobrepõe ao sistema de filtração. E quais são as substâncias, né, que a gente falou inicialmente que não são utilizadas pelo organismo? Geralmente, os excretas nitrogenados, né, o nitrogênio. Então, a eliminação de substâncias nitrogenadas ela é comumente definida como excreção. E o sistema mais rápido para eliminar essas substâncias é sob a forma de 3 excretas nitrogenados: a amônia, a ureia e o ácido úrico. Lembrando que esses compostos nitrogenados eles têm origem da decomposição das proteínas. A primeira delas, a amônia, é uma substância simples, mas ela é extremamente tóxica. E ela requer diluição, ou seja, uma grande disponibilidade de água para que seja eliminada. Isso para quê? Para que ela possa ser excretada sem danos ao organismo do animal. Então, é o que ocorre em alguns invertebrados aquáticos, principalmente que vivem em água doce. Então, esses animais aquáticos eles excretam a amônia como principal produto final do metabolismo proteico. Já nos organismos, né, nos seres vivos, onde há pouca disponibilidade de água, como por exemplo os animais terrestres, é necessária a conversão dessa amônia em um outro composto nitrogenado que é a ureia. A ureia ela é menos tóxica do que a amônia, ela é facilmente solúvel e requer uma quantidade menor de água para ser excretada. Já o ácido úrico e seus sais, né, são pouco solúveis em água, né, são menos solúveis em água e também são menos tóxicos que a ureia. Então essa é a forma de excreção que prevalece nos insetos, nos moluscos terrestres, como por exemplo os caracóis, e na maioria das aves e também dos répteis. Bem, em relação à eliminação dos compostos nitrogenados, os animais eles podem ser divididos em 3 categorias: os amoniotélicos, os ureotélicos e os uricotélicos. Os amoniotélicos secretam principalmente amônia como produto final do metabolismo proteico, como por exemplo os peixes. Os ureotélicos excretam principalmente ureia, exemplo, os mamíferos. E os uricotélicos excretam principalmente ácido úrico, exemplo, as aves. É importante também a gente falar sobre os tipos de órgãos excretores. Alguns órgãos excretores eles não são especializados e podem, de uma forma geral, serem considerados como rins. E o produto da excreção é a urina. Outros apresentam funções mais especializadas, nas quais realizam uma atividade específica. Por exemplo, o rim dos vertebrados é o órgão excretor não especializado mais bem conhecido. Por quê? Porque ele não realiza só a excreção. Ele tem outras funções que a gente vai ver. Então é um órgão não especializado na excreção. Porque além da excreção, ele realiza outras funções importantíssimas para o organismo do animal. Os túbulos de Malpighi, que a gente vai ver que são encontrados nos insetos, né, eles foram estudados em algumas espécies e são bem conhecidos. Os órgãos excretores de outros invertebrados já são menos conhecidos. Não se tem a ideia exatamente de como funcionam. E em alguns animais não é nem conhecido como ocorre exatamente o processo de excreção. E nenhum órgão excretor específico ele foi identificado em algumas espécies de animais, como por exemplo selenterados e equinodermos. Mas, por exemplo, os selenterados de água doce, eles são hipertônicos. Eles possuem uma concentração alta de sais em relação ao meio e ganham água por influxo osmótico. Mas não se sabe até hoje como é que eles eliminam o excesso de água. Os equinodermos eles não têm problema de osmorregulação.
Eles não são encontrados em água doce, são encontrados no mar. E as formas marinhas eles são isoosmóticos em relação à água do mar. Então ele não tem esse problema de retenção de água. Agora, gente, vamos falar sobre o processo de excreção nos seres invertebrados. Pois bem, a gente viu, né, que os protozoários e os poríferos, as esponjas, eles não pertencem nem ao grupo dos protostomos, nem do deuterostomos. Porém, nós vamos falar rapidamente de como funciona, né, de como ocorre a excreção nessas estruturas. Né? São seres invertebrados e os protozoários de água doce eles precisam de estruturas chamadas vacúolos contráteis para a realização da excreção. Essas estruturas, ou seja, os vacúolos contráteis, eles são essenciais na regulação osmótica e de volume. Por quê? Porque a água doce ela é sempre hiperosmótica. E em relação ao meio em que eles vivem. E as superfícies permeáveis, né, dos protozoários tendem a absorver uma grande quantidade de água, ou melhor dizendo, por osmose, a água passa para o interior desses protozoários e eles aumentam de volume, incham por conta do excesso de água e precisam eliminar esse excesso de água e repor os solutos perdidos. Então, quem faz esse trabalho são os vacúolos contráteis, né? De jogar para fora essa água que entra em excesso por conta da diferença de osmolaridade e que repõe os solutos perdidos. Já outras espécies de protozoários, como por exemplo as amebas, o sistema excretor ele é mais complexo. Ele é mais complexo do que o de outros protozoários. Né? O que é que eles fazem? A célula ela isola temporariamente o fluido coletado, o volume aumenta e quando atinge um tamanho crítico, o protozoário ele consegue expelir esse conteúdo para fora da célula, o tamanho da célula diminui e depois esse mecanismo ocorre outra vez. Bem, agora a gente vai falar de platelmintos e anelídeos, que têm estruturas conhecidas como protonefrídeos e metanefrídeos. Então, o tipo mais comum de órgãos excretores, ou um dos órgãos mais comuns excretores, ele está distribuído nos seres invertebrados, que é um tubo simples, mas que é ramificado e que tem acesso ao meio externo através de um poro, que é chamado de nefrídeoporo. E há dois tipos desses tubos. Né? Um são os protonefrídeos e o outro são os metanefrídeos. Os protonefrídeos, cuja extremidade interna ela é fechada e termina no fundo cego. Já o metanefrídeo não, ele faz conexão com a cavidade celomática. Ele está presente em animais que têm celoma. Então, a conexão com a cavidade celomática é por meio de uma estrutura em forma de funil chamado nefridiostomo. Enquanto que nos protonefrídeos é um fundo de saco cego. Os protonefrídeos estão presentes principalmente em animais que não têm uma cavidade celomática. Eles estão presentes nos platelmintos, por exemplo. E o modo como o protonefrídeo funciona, ele é um tanto quanto incerto. Mas acredita-se que ele funciona baseado na filtração e na absorção. Então, como é que acontece o processo de excreção nos platelmintos que têm protonefrídeos? Então, os protonefrídeos eles estão localizados nas extremidades do platelminto. Ok? Então, são tubos ramificados, como a gente viu, estão presentes nas extremidades e a extremidade interna deles é um fundo de saco cego, mas que tem células especializadas.
que são células flageladas. Essas células podem ter apenas um flagelo, são chamadas de solenócitos, ou essas células podem ter vários flagelos, são chamadas de célula-flama. Ok? E o que é que acontece? Essa estrutura, o protonefrídeo, né, nessa região do fundo de saco cego, né, ele vai absorver os excretas, né, os excretas que estão presentes naquela região. E essas células flageladas que a gente falou, os solenócitos ou a célula-flama, elas vão, através dos flagelos, impulsionar esses excretas ao longo do protonefrídeo. E esses excretas vão ser eliminados para o meio externo através daquele poro que a gente comentou, o nefrídeo poro. Então é assim que ocorre a secreção, ou melhor dizendo, a excreção nos platelmintos, que possuem os protonefrídeos. Já os metanefrídeos eles estão presentes nos anelídeos. E como é que acontece a excreção? Como a gente viu, a região interna do metanefrídeo tem uma estrutura em funil chamado nefrideostoma. Esse nefrideostoma ele vai absorver os excretas que estão presentes no celoma, na cavidade celomática. Esses excretas vão percorrer esse tubo, né, o metanefrídeo, e ser eliminado pelo nefrídeo poro. Uma importante diferença entre o metanefrídeo e o protonefrídeo é que o metanefrídeo, além de absorver os excretas que estão presentes no fluido da cavidade celomática, eles absorvem também os excretas dos capilares sanguíneos que estão ali em volta do metanefrídeo. Então, eles além de absorver os excretas da cavidade celomática, eles absorvem os excretas dos capilares sanguíneos. Outra importante diferença é que os metanefrídeos eles não se dispõem da mesma forma que os protonefrídeos. Eles se dispõem em pares e, como eles estão presentes nos anelídeos, então cada metâmero, ou seja, cada segmento do anelídeo vai ter um par de metanefrídeos. Bem, agora a gente vai falar na excreção dos moluscos, ok? Os moluscos, eles também possuem metanefrídeos. Esses metanefrídeos estão presentes no saco visceral dos moluscos. E os metanefrídeos, né, ele vai ter a mesma estrutura que nos anelídeos, ou seja, a parte interna contém a estrutura em forma de funil, o nefrideostoma, e a região terminal, contato com o meio externo, é o nefrídeo poro. Qual é a diferença? É que, nesse caso, o metanefrídeo dos moluscos, eles vão absorver excretas por essa região do nefrideostoma da cavidade celomática, excretas da cavidade pericárdica. A gente viu que os moluscos eles já possuem coração, eles têm uma cavidade pericárdica, ou seja, uma cavidade que reveste esse coração. Então, os metanefrídeos também vão absorver os excretas dessa região e eles também vão absorver os excretas presentes nos vasos sanguíneos que estão em volta dessa estrutura do metanefrídeo. Então, eles vão absorver excreto da cavidade pericárdica, do celoma, ou cavidade celomática, e dos vasos sanguíneos, que vão percorrer todo o túbulo e serem eliminados pelos poros, pelos nefrídeo-poros. Os moluscos terrestres, como por exemplo os caracóis, eles eliminam ureia, ok? Porém, há uma diferença em relação aos moluscos aquáticos, como por exemplo os cefalópodes, onde estão presentes os polvos, as lulas. O que acontece? Esses metanefrídeos, eles são mais complexos e eles estão agrupados. Então, são vários metanefrídeos juntos, não é um apenas. Então, esse grupo de metanefrídeos, eles já formam uma espécie de rim primitivo. E, como a gente viu, os animais aquáticos, como os cefalópodes, eles eliminam, em vez da ureia, eles eliminam a amônia. Bem, agora nós vamos falar na excreção
dos artrópodes, começando pelos crustáceos. Então, os artrópodes eles têm uma forma diferente de excretar os produtos do metabolismo. Por exemplo, como é que ocorre nos crustáceos? Os crustáceos eles têm um par de glândulas que são chamadas de glândulas verdes ou glândulas antenais, né, que é uma estrutura excretora. Elas estão localizadas na cabeça, né, na base das antenas, por isso que são chamadas de glândulas antenais. E como é que elas funcionam? Elas absorvem produtos que estão circulando na hemolinfa. Então, elas absorvem a hemolinfa e, se aquela substância for útil ao organismo do crustáceo, as glândulas antenais devolvem essa substância para a hemolinfa. Mas, se aquela substância ela não é útil para o organismo do animal, ela fica acumulada nessas glândulas antenais e, quando essas glândulas antenais estão repletas, ela se abre e excreta essa substância para o meio ambiente. A principal substância que é eliminada é a amônia. Okay? Então, o organismo aquático, os crustáceos, as lagostas, por exemplo, eles eliminam pelas glândulas antenais, principalmente a amônia. Okay? E nos insetos, como ocorre a excreção nos insetos? Os insetos eles possuem um sistema de excreção, um órgão de excreção chamados túbulos de Malpighi. Ok? Os túbulos de Malpighi, como o próprio nome já diz, são vários túbulos que são enovelados. As extremidades dos túbulos de Malpighi, né, formam um fundo de saco cego, que é o que vai absorver os excretas que estão na hemolinfa. Ok? E a outra extremidade dos túbulos de Malpighi, elas vão estar em contato com o sistema digestório, mais especificamente com a cavidade intestinal. Então, o que é que acontece? A região dos túbulos de Malpighi, né, as extremidades que formam o fundo de saco cego, vão estar em contato com a hemolinfa. A hemolinfa vai circular pelos túbulos de Malpighi e os túbulos de Malpighi, nessas regiões do fundo de saco cego, vão absorver os excretos. Então, os excretos são absorvidos na região do fundo de saco cego, dos túbulos de Malpighi, e entram nos sistemas de túbulos, né, de vários túbulos enovelados. A outra extremidade, como a gente viu, fica conectada ao sistema digestório. Então, os excretas eles são lançados no intestino e, consequentemente, os excretas são eliminados juntamente com as fezes através do quê? Do ânus. E os insetos vão excretar o quê? Ácido úrico. Por quê? É um importante mecanismo de adaptação. Para a eliminação de ácido úrico, é necessária uma pequena quantidade de água. Então, como os insetos vivem em ambientes terrestres, eles conseguem economizar água. Porém, em outros artrópodes, né, os aracnídeos, ocorre uma excreção de uma forma um pouco diferente. Por quê? Nas aranhas, nos escorpiões, além dos túbulos de Malpighi, existem também as glândulas coxais, né, que são glândulas que estão localizadas próximas às bases da pata, né, dos aracnídeos, e que também são responsáveis pela excreção. As glândulas coxais absorvem os excretos que estão na hemolinfa, né, e através de um poro que existe nessa glândula vão eliminar o excreto para o meio ambiente, vão eliminar o ácido úrico para o meio ambiente. Pois bem, gente, vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ver a excreção nos seres vertebrados. Até a próxima.